Se você ama histórias emocionantes sobre heróis de guerra, já curta e compartilhe este vídeo. Essa é a história de uma mulher que os livros de história tentaram apagar, mas a verdade não podia mais ser escondida. Seu nome era Evelyn Hart, uma jovem enfermeira que mudou o destino de dezenas de soldados durante a guerra no Pacífico. Ela não usava armas, mas enfrentava as balas como se carregasse todas elas no peito. Evelyn estava onde os gritos eram mais altos e os homens mais fortes choravam. No entanto, seu nome nunca apareceu nas condecorações nem nos relatos oficiais dos fuzileiros. Mas bastou um sobrevivente revelar seu diário para o mundo, conhecer a mulher mais corajosa daquele conflito. Agora, você vai descobrir por que ela foi silenciada e por que ninguém nunca mais esqueceu seu nome. Em 1943, Evelyn Hart se apresentou como voluntária no Corpo de Enfermeiras da Marinha do Sekakusawa. Com apenas 24 anos, ela já havia enfrentado a dor de perder o pai na Primeira Guerra. Sua motivação era clara: salvar o maior número possível de vidas e manter vivas as histórias dos que não voltariam. Foi designada para uma base avançada na ilha de Peleliu, onde os combates eram diários e brutais. A maioria dos soldados a olhava com descrença, achando que ela não aguentaria uma semana no fronte. Mas Evelyn não veio para provar nada. Veio para cumprir uma missão maior que ela mesma. Em poucos dias, seu nome era sussurrado pelos corredores como uma espécie de lenda viva. Ela sabia o nome de cada ferido que tratava e carregava suas cartas no bolso como promessas de volta. O que tornava Evelyn diferente não era só a habilidade médica, mas a coragem diante do horror. Ela cruzava zonas de tiro para buscar feridos, mesmo quando os soldados estavam acuados. Muitos afirmavam que, se ela usasse uniforme de combate, teria ganhado medalhas como os sargentos. Mas Evelyn só queria ver um soldado sorrindo depois da dor. Era sua condecoração silenciosa. Uma noite, um pelotão inteiro ficou preso numa área minada e ninguém se atrevia a entrar. Evelyn, com uma lanterna presa no pescoço, foi sozinha com uma maca improvisada nas costas. Retornou com 2 feridos nos braços e lágrimas nos olhos. Não por medo, mas por amor à vida. A partir daquele dia, os soldados passaram a chamá-la de Anjo do Inferno Verde. Havia uma regra não escrita entre os fuzileiros: não envolva mulheres no combate. Mas com Evelyn era impossível seguir essa regra. Ela já fazia parte da linha de frente. O tenente Marcus O'Donnell, um dos líderes mais respeitados do batalhão, se opôs a ela no início. Dizia que sua presença poderia causar distrações e colocar vidas em risco. Mas foi justamente Evelyn quem salvou sua vida após um ataque aéreo devastador. Marcus, ferido no peito e na perna, desmaiou sobre uma pilha de areia encharcada de sangue. Foi Evelyn quem o encontrou, carregou e costurou seus ferimentos sob fogo cruzado. Desde aquele dia, Marcus se tornou seu maior protetor. E talvez algo mais começou a surgir entre eles. Apesar do respeito conquistado, Evelyn não era bem vista pelos superiores em Washington. Relatórios pediam seu retorno sob alegações de quebra de protocolo e exposição indevida. Mas todos esses documentos eram abafados por oficiais de campo que sabiam a verdade. Ela incomodava porque era eficiente demais, corajosa demais e mulher demais. Mesmo assim, Evelyn continuava firme, cuidando dos homens como irmãos e comandando pela ação. Cada noite, escrevia em seu diário relatos do que via e sentia, deixando páginas manchadas de sangue e esperança. Ela sabia que, se morresse, aquele caderno seria sua única voz no mundo. Mas ela também sabia que um dia alguém leria e entenderia o que aconteceu ali. Na véspera de um dos combates mais brutais da campanha, Evelyn teve uma premonição estranha. Disse a Marcus que sentia que algo importante aconteceria nas próximas 48 horas. Ele sorriu e respondeu que ela estava ficando supersticiosa, mas seus olhos mostravam apreensão.
A noite caiu silenciosa demais, e os sons do fronte pareceram distantes e opacos. Evelyn guardou seu diário dentro de uma caixa de munições vazia, como se soubesse que ele precisava sobreviver. Ao amanhecer, bombas começaram a cair sobre a base, em um ataque surpresa do inimigo. Evelyn correu para o hospital improvisado e atendeu mais de 40 homens sem descansar um minuto. Foi nessa manhã que ela desapareceu. O caos tomou conta da base quando perceberam que Evelyn não estava em lugar nenhum. Um sargento jurou tê-la visto correndo em direção às trincheiras, carregando um soldado nas costas. Outros disseram que ela foi atingida por estilhaços e soterrada durante o bombardeio. Mas nenhum corpo foi encontrado, nem rastros. Apenas seu lenço com a cruz vermelha rasgado pela metade. Os fuzileiros fizeram buscas por dias, mesmo sem ordens oficiais, motivados apenas pelo vínculo com ela. O tenente Marcos, desesperado, cavou com as próprias mãos até os dedos sangrarem. Mas tudo o que encontraram foi a caixa de munições, com o diário dentro, intacto. Ali começava a verdade que ninguém estava preparado para aceitar. O diário passou de mão em mão entre os soldados, mas todos concordaram em guardá-lo em segredo. Eles sabiam que se a história de Evelyn viesse à tona, muitos generais cairiam em vergonha. Ela desobedeceu ordens, mas salvou vidas, muitas mais do que qualquer comandante. Algumas páginas traziam nomes, datas, locais de abusos e omissões das lideranças. Evelyn havia escrito não só sobre dor, mas sobre covardia institucional. Era mais do que um diário. Era um dossiê silencioso, perigoso demais para ser publicado naquela época. Os soldados prometeram protegê-lo, até que o mundo estivesse pronto. E por quase 40 anos cumpriram esse juramento. Marcos voltou para casa com feridas visíveis e invisíveis, mas nunca esqueceu Evelyn. Ele tentou publicar trechos do diário, mas foi ameaçado por representantes do governo. Foi transferido de posto, desacreditado e, aos poucos, apagado das funções militares. Mas guardou o diário como um relicário sagrado, esperando o momento certo para revelá-lo. O nome de Evelyn foi completamente apagado dos arquivos oficiais. Nos livros, aquele hospital de campanha nem sequer mencionava enfermeiras. Mas entre os veteranos, o nome dela era falado com lágrimas e reverência. E para eles, ela nunca havia desaparecido. Ela havia se tornado eterna. Décadas depois, em uma cerimônia de homenagem no Capitólio, algo inesperado aconteceu. Marcos, agora com quase 80 anos, pediu para subir ao palco e fez um último discurso. Tirou do bolso o velho diário de Evelyn, já amarelado pelo tempo. Começou a ler trechos em voz alta, revelando a verdade que havia sido enterrada com o silêncio. O auditório ficou em silêncio absoluto, como se o passado gritasse por justiça ali mesmo. Alguns oficiais se retiraram da sala, envergonhados. Outros se levantaram e aplaudiram de pé, enfim reconhecendo aquela mulher corajosa. E foi ali que a história de Evelyn Hart começou a ser contada de verdade. Após o discurso no Capitólio, a mídia rapidamente ficou dividida sobre o diário de Evelyn Hart. Alguns jornais tentaram desmentir os relatos, dizendo que não havia provas suficientes. Outros, principalmente os que entrevistaram veteranos, que lutaram ao lado dela, começaram a investigar mais a fundo. Marcos recebeu centenas de cartas, tanto de apoio quanto de ameaça. Mas ele sabia que Evelyn não podia mais ser apagada, porque agora ela tinha voz. Um canal independente publicou trechos do diário em um documentário que viralizou entre jovens estudantes. Pela primeira vez, a imagem de Evelyn vestida de branco cruzou as telas do país com orgulho e emoção. E a pergunta que ecoava era uma só:
porque esconderam por tanto tempo a mulher mais corajosa da guerra. Com a repercussão, veteranos começaram a surgir voluntariamente para contar o que sabiam. O primeiro foi o cabo Jennings, que havia sido salvo por Evelyn em Peleliu. Ele confirmou que ela o carregou por mais de 400 metros sob tiros, mesmo com o ombro ferido. Jennings disse que ela cantava uma canção baixinho para ele, para que não perdesse a consciência. Outros relatos mostravam que Evelyn também escrevia cartas às famílias dos mortos, mesmo sem obrigação. Era seu jeito de cuidar, mesmo quando tudo parecia perdido. Cada depoimento reforçava que ela não era uma exceção. Era uma revolução silenciosa em meio ao caos. E isso fez muitos superiores da época se sentirem ameaçados. Por isso, tentaram apagá-la. O Pentágono foi pressionado a abrir os arquivos da campanha de Peleliu, mas muitos documentos estavam faltando, outros com trechos censurados. Mesmo assim, a Comissão de Memória Militar resolveu iniciar uma investigação formal. Enquanto isso, o diário original de Evelyn foi enviado para a restauração e preservação nacional. A caligrafia firme, os detalhes dos eventos e a emoção nas palavras emocionaram até os céticos. Na Universidade de História Militar, professores passaram a usá-lo como estudo obrigatório. Marcus foi convidado para contar a história dela em universidades e programas de TV. Cada vez que lia uma página, a sala se calava. E Evelyn voltava à vida por alguns minutos. Entre as páginas do diário, um trecho chamou a atenção de todos. Evelyn escrevia sobre um acordo de silêncio imposto por um major da base após uma explosão. Ela havia presenciado a negligência que levou à morte de 10 soldados por falta de socorro. Quando tentou denunciar, foi advertida e ameaçada de remoção. Esse relato bateu com um nome real, o Major Clifford Rowe, que mais tarde virou senador. A revelação gerou uma nova onda de escândalo e uma CPI militar foi convocada. Pela primeira vez, a coragem de Evelyn não era apenas reconhecida, era uma prova contra o sistema. E o país inteiro começou a rever seus conceitos sobre heroísmo. Enquanto a história ganhava o mundo, uma jornalista chamada Nora Bennett decidiu ir mais fundo. Ela viajou até a ilha de Peleliu para tentar encontrar vestígios do que Evelyn viveu. Com apoio de veteranos locais e guias, encontrou ruínas da antiga base médica entre as árvores. Ali, encontrou fragmentos de utensílios médicos, uma fivela com as iniciais EH e um lenço rasgado. As imagens rodaram o mundo e foram exibidas na TV nacional ao lado de relatos do diário. O símbolo do lenço, a cruz vermelha, se tornou um novo ícone de bravura. Vários grupos de veteranos criaram medalhas simbólicas em homenagem a enfermeiros e enfermeiras de guerra. E Evelyn, mesmo sem estar presente, guiava aquela mudança com sua história. Com a pressão popular, o Congresso anunciou a criação de uma nova condecoração póstuma. Seria a Estrela de Valor Silencioso, dedicada a mulheres que atuaram heroicamente nas guerras. A primeira a recebê-la oficialmente seria Evelyn Hart. A cerimônia foi marcada para o Dia Nacional dos Veteranos, em frente ao Lincoln Memorial. Marcus, mesmo frágil, fez questão de comparecer, com o diário em mãos. Ele disse em seu discurso: "Ela foi minha enfermeira, minha salvadora e meu grande amor." A plateia se emocionou e milhares de pessoas passaram a repetir seu nome como símbolo de respeito. A verdade, enfim, não era mais escondida, era celebrada. No mesmo evento, uma surpresa comoveu ainda mais o público presente. Uma mulher, de cabelos grisalhos, subiu ao palco com um envelope antigo na mão. Era a irmã de Evelyn, que por anos viveu no interior do Maine, sem saber de nada. Ela havia recebido uma única carta da irmã em 1944, dizendo: "Se algo acontecer, lembre-se de quem fui." A irmã revelou que Evelyn sempre foi destemida, desde criança,
e que cuidar dos outros era seu propósito. Ao entregar a carta à comissão, a irmã chorou e disse: "Hoje minha irmã voltou para casa." O público, em silêncio absoluto, aplaudiu de pé durante mais de 5 minutos. E Evelyn ganhou ali a família que a história tentou tirar dela. Nas redes sociais, o nome Evelyn Hart se tornou tendência por semanas. Jovens criaram vídeos, animações e fanarts inspirados nela. Escolas passaram a incluir sua história em aulas sobre a Segunda Guerra. Museus militares criaram uma ala permanente dedicada às enfermeiras de guerra. O próprio Corpo de Fuzileiros reconheceu oficialmente sua atuação e pediu desculpas pela omissão. Velhos companheiros de guerra, emocionados, mandaram mensagens para a família de Evelyn. E até veteranos de outros países enviaram homenagens em vídeos, dizendo que ela representava a bravura universal. De uma página rasgada, nasceu um legado imortal. Mas nem todos estavam satisfeitos com a reabilitação de Evelyn. Alguns membros do alto comando militar temiam que outras histórias escondidas viessem à tona. Foi iniciada uma tentativa silenciosa de desacreditar Marcos, alegando falhas em seu histórico. Ele foi chamado para prestar depoimentos e enfrentou horas de interrogatórios. Mas o diário, os testemunhos e o amor do público estavam do lado da verdade. Jornalistas denunciaram essas manobras e exigiram justiça total para os silenciados. Da guerra, Marcos, mesmo cansado, afirmou: "Eu seguraria o mundo inteiro se isso trouxesse ela de volta." Evelyn não estava ali fisicamente, mas era ela quem sustentava aquela luta. Em meio a tudo isso, uma decisão histórica foi tomada pelo Congresso Nacional. Evelyn Hart seria oficialmente promovida a tenente honorária da Marinha dos Estados Unidos. Seu nome seria inscrito no Muro dos Heróis, em Washington, entre os maiores da história militar. Marcos assistiu à cerimônia em uma cadeira de rodas, segurando o lenço original de Evelyn. Enquanto o nome dela era gravado em mármore, lágrimas escorriam em rostos de gerações diferentes. Era o fim de uma omissão e o começo de um legado eterno. A verdade que os fuzileiros esconderam agora era de domínio público, e Evelyn Hart passou a ser lembrada não apenas como a mulher mais corajosa da guerra, mas como seu verdadeiro coração. Após a promoção póstuma de Evelyn, a repercussão continuou crescendo nas redes e meios de comunicação. Novas pesquisas revelaram que várias outras mulheres haviam sido apagadas das histórias oficiais. Organizações civis começaram a mobilizar campanhas para reconhecimento dessas heroínas esquecidas. Evelyn se tornou símbolo de resistência, coragem e verdade em um país que precisava reescrever sua memória. Marcos, mesmo debilitado pela idade, participou de palestras contando detalhes inéditos da vida dela. Ele dizia que Evelyn não apenas salvava vidas, mas também trazia esperança onde parecia não haver mais. Uma exposição itinerante foi criada, com fotos, cartas e objetos pessoais dela para mostrar ao mundo. A resposta foi tão grande que a exposição percorreu cidades em vários continentes. Mas a história de Evelyn não era só heroísmo, também era feita de desafios pessoais profundos. Seu diário revelou momentos de dúvida, medo e saudade que a tornavam humana e real. Ela confessava que a guerra a havia marcado para sempre, mas também a feito encontrar seu propósito. A solidão dos campos de batalha era quebrada pela lembrança do sorriso da irmã e da promessa de paz. Marcos era seu porto seguro, mas o medo de perdê-lo a consumia diariamente. Ela escrevia cartas que nunca foram enviadas, confessando seus sentimentos e inseguranças. Essa faceta íntima da história fez com que muitas pessoas se identificassem profundamente com ela. Evelyn não era só uma lenda. Era uma mulher de carne, sangue e coragem. A repercussão da exposição e dos relatos fez com que muitos filmes e documentários fossem produzidos.
Diretores renomados disputavam os direitos de contar a história de Evelyn no cinema. A proposta era mostrar não só a guerra, mas o impacto psicológico que ela sofreu e superou. Marcos colaborou ativamente, cedendo entrevistas e objetos pessoais para a produção. O público estava ansioso para ver a mulher, que foi tão esquecida, finalmente revelada para o mundo. A história também inspirou livros infantis e jovens adultos, com versões adaptadas para diferentes faixas etárias. Professores usavam esses materiais para ensinar sobre empatia, coragem e justiça. Evelyn se transformou em exemplo vivo de que o reconhecimento pode vir, mesmo que tardio. Contudo, alguns veteranos da época resistiam em aceitar a nova narrativa. Eles alegavam que o silêncio sobre Evelyn fazia parte de uma estratégia para proteger a tropa. Disseram que revelações públicas poderiam ter colocado mais vidas em risco na época, mas a maioria concordava que o verdadeiro heroísmo estava em contar a verdade. Muitos ex-combatentes participaram das homenagens, reconhecendo a importância da enfermeira. Eles confessaram que o peso do silêncio e da omissão lhes custou noites de sono e remorso. Evelyn foi um símbolo para que essas feridas começassem a cicatrizar. A guerra não era só feita de batalhas, mas de memórias que precisavam ser curadas. A irmã de Evelyn, agora envolvida em causas humanitárias, fundou uma ONG para apoiar veteranas de guerra. Ela queria que o legado da irmã ajudasse a proteger outras mulheres que enfrentavam os horrores da guerra. A organização cresceu rapidamente, recebendo apoio internacional e parcerias governamentais. Muitos casos de violência e negligência foram denunciados graças ao trabalho da ONG. O nome Evelyn Hart virou sinônimo de luta por justiça e igualdade no meio militar. Eventos beneficentes eram realizados em sua homenagem para arrecadar fundos para tratamento psicológico. Veteranas de várias gerações encontravam conforto em saber que sua história tinha um rosto conhecido. Evelyn, mesmo ausente, continuava presente em cada vida transformada. Enquanto isso, Marcos lutava contra a saúde debilitada, mas seu espírito continuava firme. Antes de falecer, pediu para que seu último desejo fosse realizado: enterrar o diário junto com ele. Ele não queria que a história de Evelyn se perdesse de novo, mas também queria que sua memória fosse sagrada. Em seu funeral, veteranos, autoridades e civis prestaram homenagem ao homem que nunca desistiu. O diário foi lacrado e guardado em um cofre especial do Museu Militar Nacional. Mas cópias foram feitas e continuam circulando entre pesquisadores e admiradores da história. O amor e a dedicação de Marcos mostraram que a verdade não morre com o tempo, e que Evelyn era muito mais que uma enfermeira. Era a alma daquela guerra. Anos depois, uma jovem estudante de história encontrou o diário durante uma pesquisa. No museu, ela ficou fascinada com as palavras e a coragem daquela mulher desconhecida por tanto tempo. Decidiu dedicar sua vida a contar histórias como a de Evelyn, esquecidas e silenciadas. Publicou artigos, palestras e até um livro que se tornou best-seller mundial. Seu trabalho inspirou uma nova geração de historiadores a investigar os bastidores da guerra. O nome Evelyn Hart voltou a ganhar força, agora com uma luz própria e reconhecida. A jovem dizia que Evelyn era a prova de que o passado pode ser redescoberto e reescrito, e que toda a história merece ser contada, principalmente as de quem teve coragem de lutar no silêncio. O legado de Evelyn chegou até a comunidade internacional de veteranos. Em vários países, cerimônias similares começaram a homenagear enfermeiras e mulheres que participaram dos conflitos. Uma rede global foi criada para compartilhar relatos e proteger direitos das veteranas. Evelyn virou símbolo de uma luta maior por justiça e igualdade no meio militar e social.
Seus feitos foram incluídos em currículos militares e em treinamentos de humanização. Ela mostrou que a coragem não depende de armas ou patentes, mas do coração. Em sua memória, mais de 1000 mulheres receberam reconhecimento formal por seus atos heróicos. Evelyn Hart, enfim, se tornou a inspiração que sempre mereceu ser. Por fim, uma estátua foi erguida em Peleliu, no local exato onde ela desapareceu. Era uma figura feminina, de uniforme branco, segurando um soldado ferido nos braços. A inscrição dizia: "A mulher que salvou vidas e guardou a verdade do silêncio." Veteranos e moradores locais visitavam o monumento para prestar respeito e lembrar da história. Turistas do mundo inteiro vinham conhecer aquela homenagem silenciosa e poderosa. Evelyn Hart não era mais só um nome no diário. Era uma lenda viva, eterna. Seu exemplo inspirava mulheres e homens a serem mais humanos e corajosos. Porque, no fim, a verdadeira guerra é aquela que travamos por justiça e memória. E assim, termina a história da mulher mais corajosa da guerra, finalmente revelada ao mundo. Evelyn Hart não precisou de medalhas para ser uma heroína. Sua maior glória foi o amor à vida. Seu segredo escondido por décadas foi o motivo de sua imortalidade entre os corações. Que sua história inspire você a nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Que possamos lembrar de todos que lutaram no silêncio e dar voz aos esquecidos. Se gostou dessa história emocionante, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Porque heróis de verdade nunca morrem. Vivem na memória e nas ações que inspiram. Até a próxima história, onde a coragem e a verdade continuarão a ser reveladas.